Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim? Queridos, acredito que vocês estejam muito empolgados, tem muita informação, mas a nossa intenção aqui não é caminharmos por informações, mas a gente está aqui para conhecer a palavra de Deus. A gente sabe que essa palavra é viva e ela vai falar, ela vai impactar o nosso coração, a nossa mente, o nosso proceder. Então não são palavras, não é uma teoria, isso aqui é a palavra de Deus viva e acredito que vocês estão muito empolgados, amém? Amém. Então a gente vai falar dessa carta que Paulo escreve depois da sua terceira viagem missionária. Ele escreve essa carta de Corinto, por volta de 50, 60 depois de Cristo, e a intenção de Paulo é começar uma missão na Espanha. Paulo já havia implementado uma série de igrejas, plantado uma série de igrejas, de Jerusalém até o Idílico, e aí Paulo agora tem uma nova missão. Ele quer ir para a Espanha. Antes ele vai passar em Jerusalém para deixar uma oferta que ele recolheu com as igrejas que ele implantou. Depois ele vai para Roma, e de Roma ele pretende ir para a Espanha. E em Roma ele quer encontrar ali os irmãos daquela igreja romana, para eles se fortalecerem na fé, e muito possivelmente esses irmãos apoiarem Paulo, tanto financeiramente, quanto em orações, quanto como sendo também um ponto de apoio mais perto para a Espanha. Amém? A nossa intenção, queridos, vai ser ler versículo por versículo e a gente tentar extrair o máximo do capítulo 1, 2, 3 e 4 até 10 e 45. Amém? Vocês têm muita fé, amém? Amém. Essa carta, queridos, ela por muitos é chamada de um tratado teológico, mas a gente não pode perder a dimensão de que ela é uma carta. Então Paulo se dirige a esses irmãos de Roma num aspecto de carta. Ele ainda não tinha ido a Roma, ele ainda não conhece esses irmãos pessoalmente, então é uma carta que se dedica a detalhes. Por exemplo, na apresentação, na parte final, Paulo detalha algumas coisas em relação a essa igreja que ele quer conhecer. Por que essa carta é chamada de tratado teológico? Porque ela é muito densa no que ela diz respeito à teologia e doutrinas. E isso a gente vai perceber durante esse sábado, quanta verdade maravilhosa contém aqui na carta aos Romanos. Você está com sua Bíblia aí? Vamos abrir? Romanos 1. E a gente vai ler o capítulo 1 completo. Eu já vou lendo versículos e fazendo apontamentos aí para os irmãos. A gente vai dividir a carta em saudação e introdução, do 1 ao 15, tema do 16 ao 17, condenação à necessidade da justiça de Deus, do 18 até o 3:20, e depois a parte 4, justificação, a provisão da justiça de Deus, vai do 3:21 até o 4, e do 5 em diante, o pastor Felipe vai na segunda palestra, e depois vem a sequência da carta com os irmãos. Vamos lá? Todos acharam? Romanos 1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras. Percebam, queridos, Paulo é o autor da carta, e Paulo, ao se apresentar para a igreja de Roma, ele afirma sobre si mesmo: servo de Cristo. Servo aqui, irmão, significa escravo. Essa expressão, ela está ligada à ideia de humildade, devoção, obediência. E aqui tem um detalhe muito interessante, porque a expressão que Paulo usa, ela tem um padrão familiar de uma expressão do Antigo Testamento: escravo ou servo de Yahvé, escravo ou servo do Senhor. Sugere que o servo está completamente à disposição do seu Senhor, completamente à disposição do seu Senhor. Tenta pensar na força expressiva já no início da carta.
Queridos, o que Paulo faz é substituir a expressão Senhor para Cristo Jesus, chamando a atenção para o Messias. Então Paulo é servo de Cristo Jesus, a mesma expressão do Velho Testamento que falava que o indivíduo era servo de Yahvé, servo do Deus Altíssimo. Paulo está interessado em enfatizar a divindade de Cristo. Cristo é Deus, já no início da carta. Enfatizar que ele é servo desse Senhor. O que se justifica por alguns fatores ligados ao assunto da carta. Um dos assuntos da carta é afirmar que os judeus também dependem de Cristo para alcançar a salvação. A gente vai perceber isso ao longo da carta. Então, Paulo é servo, Paulo não é dono de si mesmo, Paulo está completamente a serviço de Cristo. E aí já vem a aplicação. E nós? Estamos completamente a serviço de Cristo? Paulo começa exaltando Jesus e se colocando numa posição de humilhação. E agora, irmãos, tem um outro detalhe. A expressão servo, usada aqui, ela também apresenta o sentido de honra. Olha que interessante. Já que o Senhor é um Senhor exaltado. Então, essa ideia de servo traz para a gente essa noção. Humilhação e honra. Você tem a dimensão da humilhação, porque você está totalmente a serviço daquele Senhor, mas você também tem a dimensão de honra, porque o seu Senhor, ele é exaltado. Essa é a vida do crente. Por um lado, a gente é humilhado, a gente tem que se humilhar diante de Deus. Por outro, a gente sente uma imensa honra de servir a esse Senhor, que é totalmente exaltado. Você está entendendo a dimensão dessa carta? A gente vai passar por muitos versículos maravilhosos assim durante o dia. Vamos seguir no versículo 1. Chamado para ser apóstolo. Você sabe que apóstolo na Bíblia pode significar mensageiro. Mas aqui marca a ideia de Paulo ser um dos integrantes daquele grupo único designado pelo próprio Cristo. Você sabe que Cristo aparece para Paulo em 1 Coríntios 15:8. Então, Paulo deixa claro que ele é um desses apóstolos. E ele está sendo enviado da parte de homens. Ele não está sendo enviado da parte de homens. Paulo está sendo enviado da parte de Cristo. Chamado para ser apóstolo. Ele é um dos apóstolos, ele é mensageiro, ele é enviado por Cristo. Aplicação prática, queridos. Não existe apóstolo chamado pela igreja. Não existe apóstolo chamado por um líder religioso. Você sabe, apóstolo bom é apóstolo morto. Você sabe disso. Apóstolo é alguém chamado especificamente por Cristo. Não existe apóstolo hoje. E o texto continua. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo foi separado, a expressão é a mesma ligada à separação de Israel. Olha que interessante. A mesma para a separação de Israel entre outras nações, que está lá em Levítico 20:26. Então Paulo está falando que ele é separado nesse nível. Percebam mais uma vez a força dessa expressão. Paulo afirma em Gálatas 1:15, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então Paulo foi separado. Paulo foi separado. Vamos continuar. Separado para o evangelho de Deus. Quando ele fala separado para o evangelho de Deus, é tanto no sentido de dedicação, separado para o evangelho, se dedicar ao evangelho, quanto no sentido de proclamador. Então aqui tanto se refere a ser obediente, quanto ser proclamador. Então se você é separado para o evangelho, você é separado para se dedicar ao evangelho e para proclamar o evangelho. A carta é cheia de aplicação prática, irmãos. E aí ele diz que é separado para o evangelho de quem? De quem? De Deus. O evangelho é de Deus, irmãos. De Deus. Esse é o verdadeiro evangelho revelado por Deus. Mais uma vez, Paulo não envia uma mensagem dele. A gente vai ver isso ao longo do texto. Porque havia falsos mestres, havia falsos profetas. Havia um falso evangelho já naquela época.
Paulo afirma que esse evangelho não é meu, esse evangelho é de Jesus Cristo. Segue o verso 2, que ele, Deus, no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Aqui, queridos, Paulo está demonstrando a harmonia entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é a revelação progressiva de redenção. Vocês lembram o que Jesus diz para os discípulos no caminho de Emaús? Vocês lembram disso? E ao partir o pão... Né? Vocês gostam dessa música? O que Jesus fala para os discípulos no caminho de Emaús? Ele ensina a palavra para os discípulos no caminho de Emaús. E ele começa a ensinar por quem? Por Moisés e todos os profetas. Está lá em Lucas 24, 27. E ele vai mostrar desde Moisés o que a palavra falava sobre ele, Jesus. Então o que Paulo está fazendo? Está demonstrando essa harmonia entre Velho Testamento e Novo Testamento. Vamos para o verso 3. Este evangelho diz respeito a seu filho. Então, irmãos, Jesus é o centro do evangelho. Jesus é o centro do evangelho. Está muito rápido? Pode acelerar um pouquinho? E continua, o texto continua, segue comigo aí. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O que Paulo está mostrando aqui? Que Jesus encarnou, o verbo se fez carne, da linhagem de Davi. E essa é uma doutrina que vai contrastar uma visão grega de que a matéria é má. Os gregos acreditavam que a matéria era má. A doutrina se chama docetismo. A crença de que Cristo não tinha um corpo físico. Se ele era Deus, ele não podia ter um corpo físico. Nessa visão docetista, Cristo não poderia ter um corpo físico. Mas Paulo afirma o quê? Jesus veio em carne. E sabemos, queridos, que Jesus veio em carne. Vocês lembram do Evangelho? Quando Jesus ressuscita em carne. O que Jesus fala para Tomé? Toca aqui, Tomé. Eu estou vivo. Olha a carne aqui, ó. Eu estou em corpo. Jesus também come, né? Se alimenta ali com os discípulos. Jesus encarnou. Jesus encarnou. E o texto segue. 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, queridos, a visão grega, a matéria é má, o corpo é mau, a alma é boa. Então, Deus não poderia ressuscitar em corpo. Se Ele é Deus, Ele não teria um corpo físico, que é corruptível, é corrompido, é mau, é falido. Não fazia sentido ressuscitar e voltar para um corpo mau. Mas, queridos, João afirma que aquele que nega que Jesus veio em carne é o anticristo. Sabemos, pela glória de Deus, que Jesus vem em carne, Jesus ressuscita em carne, e nós temos a certeza que também ressuscitaremos, amém? Amém. Vamos seguir. 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado. Aqui, segundo os teólogos, a maior chance é de que Paulo está se referindo aos outros apóstolos. Esses que fazem o que Paulo faz são o que ele é. E aí o texto segue. Por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Irmãos, o que Paulo está dizendo? O evangelho é para todos. O evangelho rompe a barreira do judaísmo. Havia essa questão na época. O judeu tinha alcançado essa mensagem primeiramente. Então ele se sentia superior. E ele não entendia que essa mensagem seria para outros povos. O evangelho é sem barreira, o evangelho é universal. O evangelho também é para os gentios. Quem é o gentio? É quem não é judeu. Num certo sentido, eu e você. O que diz Gálatas 3, 28 e 29, que você conhece bem? Se você conseguir abrir aí, Gálatas 3, 28 e 29. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O judeu achava que só quem era herdeiro de Abraão era o judeu. Mas a carta aos Romanos vai mostrar, por exemplo,
que o herdeiro de Abraão não é pelo sangue, o herdeiro de Abraão é pela fé, e pela fé em quem? Em Cristo. A carta vai mostrar isso daqui a pouco para a gente. E aqui, queridos, Paulo começa a destacar no 5, a salvação pela graça. Vamos ler o 5, Romanos 5, 1:5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por meio do seu nome. Para quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Paulo está destacando a salvação pela graça. Isso aqui é favor imerecido. Esse é um assunto central da carta. A salvação é pela graça mediante a fé. A gente vai falar muito sobre isso. E segue o verso 6. Entre esses se encontram também vocês, a igreja. Tudo bem? Agora é a igreja. Que foram chamados. Queridos, você foi chamado. Paulo diz em Romanos, aos que Deus predestinou, Deus também chamou. E aí você foi chamado para quê? Continua lendo comigo, por favor. Para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Então você foi chamado, meu amado, e você é amado de Deus, você é amado de Jesus Cristo. Olha o tom que Paulo usa, amados, amados. E você foi chamado para quê, meu amado? Você foi chamado para quê? Para ser santo. Queridos, existem evidências da eleição. Existem evidências de que você foi eleito. A própria palavra vai dizer isso em Efésios 2:8. Vai dizer que pela graça você foi salvo. Mas você foi salvo para ser santo. E o 9. Pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui é Efésios 9, você conhece esse texto. Então Cristo, Ele prepara você para as boas obras. Quem prepara as boas obras é Cristo. Então se você é salvo, você está preparado para as boas obras. A carta de Romanos vai mostrar isso para a gente, queridos. As boas obras não são para a salvação. As boas obras são o efeito da salvação. Se você é santo, você vai praticar boas obras. Não quer dizer que a gente não vá pecar eventualmente. A gente não vive em pecado. A gente vive para as boas obras. A gente vai falar mais sobre isso. Mais uma vez, a evidência de ser salvo é andar em santidade. Mas uma pessoa salva, ela pode errar? Ela pode pecar? Pode, queridos, pode. Eu e você sabemos disso. Mas o salvo não tem prazer no pecado. O santo, ele se arrepende, ele confessa, ele abandona e ele retorna aos caminhos de Deus. Amém? Amém. Você, meu amado, foi chamado para ser santo. E aí Paulo fecha a saudação. Leia comigo: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui também daria uma pregação de um domingo inteiro, mas a gente vai seguir. Amém? Vamos para o verso 8, irmãos. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Queridos, aqui Paulo ressalta a proclamação do Evangelho por meio da igreja de Roma. Paulo diz: a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. E é claro que aqui é uma hipérbole, é um exagero, não foi proclamado no mundo inteiro, mas é para dizer que o que eles têm feito e a fé que eles têm tem sido espalhada por muitos lugares. As pessoas falam dessa fé. A lição para nós é qual? O Evangelho deve ser proclamado e a sua fé vai impactar muitas pessoas, e pessoas que você nem conhece. A fé da igreja oceânica vai impactar muitas pessoas e pessoas que a gente nem conhece. Vai impactar o mundo inteiro. Amém? Verso 9: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Aqui a gente percebe uma característica importante do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ora pela igreja. Devemos orar pela igreja. Segue o versículo 10.
em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Então, Paulo aqui afirma que realmente ele quer ir à igreja de Roma. Segue no 11 comigo. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Queridos, observem, a fé mútua consola. A fé mútua consola. A gente também deve agir assim. A gente precisa se fortalecer na fé uns dos outros. Não tem aquela coisa da gente ir na célula e o pessoal começar a falar ali de Jesus, ou você num retiro, ou você aqui no culto, ali no pátio, e um fala do que Jesus fez, outro fala do que Jesus fez, e um que está passando uma dificuldade com confiança em Deus, e aí você sai dali com o coração vibrante, você fala, é isso, vamos firme. Vamos para o 13? Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Vamos ao 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Paulo aqui está destacando o caráter universal desses ouvintes. A ideia é, mais uma vez, não a raça, não importa a condição social. O que Paulo está usando a expressão aqui, devedor? Devedor, aqui cabe uma explicação. Devedor aqui é no sentido de dever dinheiro, mas na seguinte situação, olha que interessante, um valor que alguém pediu para você entregar. Então alguém confia para você uma quantia e fala assim, ó, você tem que entregar para outra pessoa. Felipe deixa um dinheiro comigo para eu entregar para o Clóvis. Enquanto eu não entregar o dinheiro para o Clóvis, esse dinheiro não é meu, eu tenho que entregar esse dinheiro a ele. Você entende essa questão de urgência? Esse é o Evangelho, essa é a mensagem de Deus. Nós somos devedores nesse sentido. Deus dá para a gente uma mensagem, essa mensagem não é minha, essa mensagem tem que ser passada. Isso se aplica a mim e a você, irmãos, amém? Enquanto eu não entrego o Evangelho, eu estou com algo de valor que Jesus me deu para entregar para uma outra pessoa. Isso é forte demais, isso é forte demais. Segue no 15. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo se declara pronto para anunciar o Evangelho em Roma. Nós também devemos estar prontos, amém? Agora vem o 16 e 17 do capítulo 1, e aqui a gente tem o tema da carta. Aqui é a parte central da carta, e esse trecho, queridos, vai impulsionar, por exemplo, a reforma protestante no século XVI. A compreensão desse trecho vai impulsionar a reforma protestante. Então, vamos nessa sequência agora. 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Paulo não se envergonha do Evangelho, nós também não devemos nos envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Obviamente os judeus receberam primeiro essa mensagem, mas essa mensagem é para todo povo, língua e nação, amém? Então Paulo está afirmando aqui, ele não tem vergonha do Evangelho, nós também não devemos ter. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o que é o Evangelho, queridos? O que é o Evangelho? Paulo prega uma mensagem que não é dele, nós também pregamos uma mensagem que não é nossa. Se fosse uma mensagem nossa, ela seria humana, ela seria limitada, ela seria vacilante. Paulo prega uma mensagem poderosa. Paulo prega uma mensagem poderosa. Quantas vezes falamos do Evangelho de maneira vacilante? O poder não está em você, o poder está na palavra de Deus. Se você está falando a verdade de Deus, essa palavra vai impactar a vida das pessoas. Porque a palavra é poderosa. A palavra é poderosa, amém? E a gente vê isso em pessoas como eu e como você. Eu, irmãos, não tinha jeito aos olhos humanos. Eu era inalcançável aos olhos humanos. Mas essa palavra tem poder.
E o poder no grego aqui é da mesma origem da palavra dinamite. Você tem uma dinamite aí na tua mão e no teu coração. Usa essa força, creia nesse poder. O evangelho supera, destrói, a dinamite destrói qualquer barreira ideológica, barreira cultural, barreira espiritual. O evangelho destrói qualquer dessas barreiras. O poder está na mensagem, o poder não está em nós, amém? E a salvação vem de quem? A salvação vem de quem? O texto fala aí, ó, salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. A salvação vem de Cristo, para quem? Para quem? Para todo que nele crê. Todo que nele crê, essa é a condição. É necessário crer. E isso inclui primeiro o judeu, porque ele recebe realmente essa mensagem primeiramente, porque primeiramente Jesus veio para as ovelhas da casa de Israel, mas sabemos que a revelação é progressiva e encontra todo povo, língua e nação, encontra a gente aqui no Brasil, no século 21, amém? Mas o que Paulo está dizendo é porque o judeu precisa ouvir essa mensagem também. O judeu precisa ouvir essa mensagem que sem Cristo ele não vai ser salvo. Ele precisa de Cristo para ser salvo. Muitos judeus acham que seriam salvos apenas por cumprir a lei, mas ninguém consegue cumprir a lei. A lei revela que a salvação não é pelo mérito. A salvação é pela graça. O judeu precisa crer. O judeu precisa crer. João, e Abraão e Moisés lá atrás? Eles foram justificados pela fé. A fé no Messias que viria. E a gente vai ver um pouquinho isso até no capítulo 4. E a gente segue agora para o 17. Você consegue ler comigo alto esse 17? Vamos juntos? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Esse aqui, queridos, é o pilar da reforma protestante no século XVI. Aqui a gente tem a doutrina da justificação. E aqui está a essência do Evangelho. Aqui está a essência do Evangelho. Romanos 3:23, que a gente vai ler daqui a pouquinho, afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que Paulo está fazendo aqui é progredir nesse raciocínio. E ele vai chegar lá no 3 e vai acabar com a gente aqui, ó. Todo mundo aqui pecou, não sobra ninguém, tá bom? É isso que Paulo está falando. Seja você judeu, seja você gentio, seja você isso, seja você aquilo, não sobra ninguém. Sem Jesus não sobra ninguém. É isso que Paulo está falando, e ele está progredindo nesse raciocínio. E aí você tem que entender uma coisa, meu irmão. O justo viverá por fé. E a gente vai olhar para um Deus justo. E a gente sabe que Deus não pode inocentar o culpado. Isso não é justiça. A gente sabe também que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Irmãos, ninguém escapa da avaliação de Deus. O padrão de Deus é a perfeição. O padrão do céu é a perfeição. Se você cumprisse toda a lei e tropeçasse em um ponto, você já é culpado de toda a lei. Aí você poderia pensar assim, mas eu faço coisas boas. Até que eu faço coisas boas. Mas você faz muita coisa ruim também. A verdade é essa. Basta um pecado para você não alcançar a salvação. Basta um pecado para você não alcançar a salvação. Mas Paulo está nos mostrando que não é por mérito. É por quê? Pela graça. O que eu não posso fazer, Jesus vai fazer por mim. Jesus morreu no meu lugar. Jesus foi o meu substituto. E quando Jesus diz está consumado, sabe o que ele está dizendo? A tua dívida está paga. A dívida está paga. Jesus pagou a sua dívida. Ele pegou o escrito de dívida e ele cravou lá naquela cruz. Isso está afirmado lá em Colossenses. Você tinha uma lista enorme de pecados.
E você estava devendo isso para um Deus santo. Sabe o que Jesus fez com você e comigo? Pela graça, não por mérito. Ele pegou essa dívida toda, ele foi lá para a cruz e cravou isso na cruz. E venceu a morte e ressuscitou. Por pessoas como eu e você. Irmãos, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Talvez você saiba quem você é. Eu mereço a ira. Eu mereço a ira. E Paulo está construindo esse raciocínio aqui. Todos nós merecemos a ira. Não escapa um. Não escapa um. O único que escapou, o único que foi perfeito, foi Jesus. E ele foi para aquela cruz. Por mim, por você. Essa é a mensagem. Jesus anulou a dívida. E Jesus não paga com dinheiro. Nem todo o ouro do mundo poderia pagar essa dívida, irmãos. A ira infinita de um Deus infinito. O Deus infinitamente santo. O nosso respirar ofende a Deus. Você tem ideia disso? A gente é pecador. Até quando a gente respira, a gente ofende a Deus. Somos pecadores. A ira de um Deus perfeito exige um sacrifício perfeito. Jesus pega a dívida e paga essa dívida com seu próprio sangue. Não há pecado que não seja perdoado pelo sangue de Cristo. Amém? E a gente vai entender a justificação um pouco mais à frente. Só que tem um detalhe aqui. Essa verdade, o justo viverá por fé, leva Lutero no século XVI à reforma protestante. Lutero combate a venda de indulgência. O que é venda de indulgência? É você poder pagar com dinheiro pelo seu pecado. É justamente o que Jesus está mostrando aqui e Paulo está ressaltando. Não dá para pagar o pecado com dinheiro. Só um sangue perfeito poderia pagar o nosso pecado. E Lutero vai combater isso. A venda de indulgência, a religiosidade baseada em mérito. É isso que a Igreja Católica fazia e faz até hoje. Não é por mérito, é por fé. Não é por mérito, é pela graça. Nada que você possa fazer, nada que você possa fazer, chega perto da santidade de Deus. Gravem isso, irmãos. O nosso respirar ofende a Deus, porque a gente é pecador. Irmãos, o justo tem a segurança da salvação baseada na obra de Cristo. Então, queridos, não faz sentido pagar pelo perdão dos pecados. A Igreja Católica cobrava pelo perdão, e aí, obviamente, o que acontecia? Quem podia pagar, pecava mais, né? A verdade era essa. Então, se a fé em Cristo é suficiente, não há necessidade de penitência, por exemplo. Eu sou de origem católica. E eu paguei penitência. Eu paguei muita penitência. Isso ofende a Deus, irmãos. Jesus cumpriu tudo na cruz. A cruz nos basta. A cruz nos basta. Não há mais nada que possa ser feito nesse sentido. O que é diferente de santificação, que é um processo. E a gente entende isso na Bíblia. A partir do momento que Jesus te resgata, você é santo. Isso não pode ser revogado. Mas a santificação é um processo de busca pela palavra, pela presença de Deus. E você vai mudando as suas ações com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Você entende isso? A fé, irmãos, para nós protestantes, fundamenta-se na Escritura. Sola Escritura. Para os católicos, queridos, a fé depende da tradição eclesiástica, da tradição da igreja. A fé, inclusive, depende da autoridade do Papa. Queridos, isso é uma heresia, isso é um desrespeito a Cristo. Desrespeito ao que Ele conquistou na cruz. Ninguém pode se comparar a Cristo. Ninguém. Nem Maria, nem qualquer apóstolo, muito menos o Papa. O mérito é todo de Jesus, amém? O mérito é todo de Jesus. O justo vive por fé. Então vem a pergunta, mas e se eu pecar? Se você pecar, irmão, se você de fato nasceu de novo, entenda isso, ouça isso. Se você de fato nasceu de novo, quando você pecar, você vai sentir o peso do pecado. E aí você vai pedir perdão e Deus vai te perdoar. Amém? 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E diz justo e não misericordioso, porque Deus puniu o nosso pecado em Cristo. O texto diz que Deus é justo, Ele te perdoa sendo justo. Como assim?
Porque ele colocou a ira dele em alguém. Alguém tinha que pagar, e foi Jesus que pagou. Então toda glória e honra a quem? A Jesus. A Jesus. O pecado será punido. Deus não deixará nenhum pecado impune. A questão é, o seu pecado será punido em você? Você será condenado eternamente? Ou o seu pecado foi punido em Cristo na cruz? Você entende isso? E aí você cai aqui de joelhos chorando agora. Só resta isso a nós. Para pensar. 18. Por favor, siga comigo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Queridos, o ser humano lida com a verdade de modo consciente. Suprimir aqui tem um sentido de matar por afogamento. O homem sufoca a verdade. O homem não quer a verdade. Isso aqui é o ímpio, é o incrédulo. Você está entendendo? Ele sufoca a verdade, ele não quer a verdade. Você entende isso? 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem. Desde a criação do mundo, olha que interessante, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são o quê? Indesculpáveis. Irmãos, o que Paulo está mostrando aqui? Não há inocente. Em qualquer lugar, em qualquer época, o ser humano é indesculpável. Por quê? Porque os atributos de Deus podem ser percebidos por meio das coisas criadas. Então, irmãos, Paulo está afirmando que quem não conhece a lei, não conhecia a lei, e pecou sem necessariamente conhecer a lei, esse também vai morrer, esse também vai perecer. Por quê? Porque ele tem o conhecimento de Deus pelas coisas que Deus fez, pela criação. A gente não canta aqui? Por toda a criação, a glória de Deus, anúncio do seu poder. O que a gente está cantando? É o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. E quem olha para toda essa criação é indesculpável, porque só quem pode ter feito isso é Deus. Paulo vai mostrar isso, que esses homens, não tendo a lei, eles podem reconhecer que a criação pertence a Deus. 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. O homem conhece Deus, mas não o glorifica. Vamos ao 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Queridos, o falso entendimento faz o homem trocar a glória de Deus e glorificar a qualquer outra coisa. Aqui ele está falando de idolatria. Os romanos criavam ídolos e às vezes misturavam seres humanos e animais, criavam seres híbridos. A idolatria romana acaba sendo também a base para a Igreja Católica. O ser humano criado para adorar apenas a Deus, o Criador, ele vai criar uma imagem. Isso é no caso dos santos, no caso de Maria, e ele acaba adorando uma criação humana, em lugar de adorar o Deus Criador. Isso é abominável aos olhos de Deus. Existe também a associação de orixás e santos católicos. A gente vê muito isso no Brasil. Uso de material de ferro, pedra, objeto de ritual para adoração. Tudo isso é abominação, irmãos. Tudo isso é abominação. Então, mais uma vez, o que Paulo está dizendo? O falso entendimento faz o homem trocar a glória de Deus e leva à idolatria. E a idolatria vai levar a quê? A impureza. Olha a sequência. 24. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. O falso entendimento leva à idolatria, que leva à depravação. O que Paulo está dizendo? Que essas pessoas sem lei, sem conhecer a lei, elas têm conhecimento de Deus pela criação, mas elas ignoram isso e se acham sábias. E se achando sábias, elas trocam a glória de Deus pelos ídolos. E depois da idolatria, elas são levadas à impureza. 25.
Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Só quem é digno de glória é Deus, para sempre. Amém. E segue no 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. É isso que Paulo está falando, essa sequência. Você não adora Deus, você adora um ídolo, e você se entrega à impureza, e você se entrega a toda essa realidade degradante. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, lá na frente, eles conhecem a Deus pela criação, mas eles ignoram. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Tudo isso é consequência de quê, irmãos? De um falso entendimento. De um falso entendimento a respeito de Deus. Mas Paulo afirma que essas pessoas são o quê? Indesculpáveis. Indesculpáveis. Se acha sábio, mas a sabedoria está em quem? A sabedoria está em Deus. Amém. E na sua palavra. E segue no 32. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Paulo aqui, querido, está criticando o gentio que pratica a depravação, sabendo que aquilo ali é errado, e ainda incentiva outros a fazerem. Mas na sequência, irmãos, Paulo vai estabelecer aqui um paralelo agora entre o gentio que pratica e incentiva os outros, com o falso moralista. O que seria o falso moralista? Aquele que condena, então aparentemente ele está a favor da palavra, mas por trás ele pratica essas ou coisas até piores. Vamos então para o capítulo 2, para pegar essa parte. Capítulo 2, 1. Por isso, você é indesculpável. Olha como essa mensagem é atual. Você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Aqui a gente vê Paulo tratando do juízo de Deus contra esses moralistas. 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Não adianta, irmãos, condenar, ter uma imagem de retidão, uma imagem de santidade e ter uma atitude totalmente diferente fora dos olhos das pessoas. Aqui Paulo está criticando a hipocrisia. E, queridos, Deus vê, né? Deus vê, é isso que Paulo está falando. Deus não está olhando para a sua performance. Deus está olhando para a sua vida. E quando ninguém está olhando, Deus está olhando. E a palavra diz mais, né? Você conhece, né? O que adianta você querer tirar o cisco do olho do irmão e não perceber a trave que está no teu olho? Vamos para o 2, mais uma vez. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Irmãos, ainda que alguém pareça espiritual, Deus não se limita à aparência. Deus julga além da aparência. Essa pessoa não escapará do juízo de Deus. Vamos para o 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus,
ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Paulo está falando de mudança de atitude. Você conhece muito essa palavra no grego, né? Metanoia, você já ouviu falar muito disso. Qual é a noção aqui? Mudança de mente, de sentimento e a mudança de atitude. Então a questão é essa. Se você peca, você vai se arrepender intelectualmente, você vai entender que aquilo ali está errado, você vai sentir tristeza com a sua emoção e você vai sentir vontade de mudar. E você vai querer mudar e você vai mudar. Entende isso? É disso que Paulo está falando. A pessoa entende o erro, tem consciência, a pessoa sente tristeza e a pessoa toma uma atitude. Mais uma vez, Paulo está criticando o moralista. O moralista não faz nada disso, ele só aponta, só fica apontando para se esconder. Mais uma vez, queridos, não é pela performance, não é pelo mérito, é pelo quê? Pela graça, mediante a fé. É pela graça, mediante a fé, essa é a lição. Esse é o tema aqui. Quem conduz ao arrependimento é a bondade de Deus. Vamos para o 5? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Irmãos, o juízo de Deus aos críticos moralistas vai ser justo. Deus vai ser justo. E ainda sobre os moralistas, 6. Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras. O juízo de Deus é para cada um, é individual. O juízo de Deus é individual e é justo. Deus vai retribuir ao que a pessoa fez. Queridos, nós somos feituras de Deus. Isso está lá em Efésios 2:10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez, a obra não é para salvação, mas o salvo pratica a boa obra. Pratica a boa obra. Vamos para o 7? Entendendo o 6, que retribuirá a cada um as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Queridos, Deus conhece as motivações, Deus conhece o seu coração. Então o cara tem uma performance, mas não tem coração. É disso que ele está falando. Pela frente é uma coisa, por trás é outra. E agora a gente vai ter recompensas e punições. Recompensa no 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. E a punição? Ira, no 8. Indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Deus vê o coração, Deus vê a motivação. 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Interessante que Deus julga as obras. E mais uma vez, a gente merecia o quê? Condenação. Mas a gente vai ser salvo pela graça mediante a fé em Cristo. Amém, irmãos? Amém? Quem é salvo pela fé não perde a salvação. E quem é salvo pratica boas obras. E aí você precisa avaliar o seu coração. Qual o sinal de que você é realmente salvo? Você tem a garantia na palavra de Deus, primeiramente. Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você tem essa garantia na palavra de Deus. Mas você tem as suas ações para avaliar. Então você está chafurdado no pecado, você não está nem ligando para o pecado. Isso é um sinal extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Procure ajuda, procure ajuda. 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não vai fazer acepção de pessoas. Ah, é judeu, é batizado, está na presbiteriana, está não sei o quê. O julgamento de Deus é um julgamento justo. No julgamento de Deus não há injustiça. 12. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Os que pecaram sem lei são os gentios. Eles não tinham a lei, mas tinham a revelação natural, como a gente acabou de ler. Todo ser humano tem consciência de que Deus existe. Não há inocente em qualquer lugar, em qualquer época. O ser humano é indesculpável. O ser humano é indesculpável. Então, quem pecou sem lei vai perecer.
E quem pecou sabendo a lei vai perecer. A única forma disso não acontecer é o quê? Reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Amém. 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Queridos, a justificação não é pelas obras, é pela fé. Você já entendeu isso? Mas aqui, praticar a lei tem relação com a evidência da salvação. As obras são a evidência. Você entende isso? O versículo vai afirmar: porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei. Então não adianta você só saber a lei, ouvir a lei, você tem que praticar. O que caracteriza uma pessoa salva? O que caracteriza uma pessoa salva? É ouvir a palavra? Eu ouço a palavra, estou aqui todo domingo ouvindo a palavra. É praticar. As boas obras são a evidência da salvação. Aplique isso para a sua vida, meu irmão. Aplique isso para a sua vida, amém? 14. Quando, pois, os gentios não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Mais uma vez, todo ser humano criado tem consciência. Por isso que ele é indesculpável. Por isso que ele é indesculpável. As pessoas têm consciência de pecados graves e caminham nessa linha. Claro, com o decorrer da vida, elas vão banalizando cada vez mais. Sim, elas vão se chafurdando no pecado. Mas elas têm noção de que aquilo ali não está certo. Olha o 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. É o que o Paulo está dizendo. O que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Queridos, Deus vai julgar o coração. Só Deus vê o meu e o seu coração. O que ninguém viu, o que ninguém poderia provar, Deus vê e pode julgar. A gente sabe que Jesus é esse juiz que julga os segredos do coração segundo o evangelho. Paulo está aqui, irmão, desconstruindo as convicções dos moralistas e trazendo lições para todos nós. Não dá para esconder pecados e ficar apontando para o pecado dos outros. Também não dá para dizer que eu não sabia. Quem diz que não sabia, segundo o que a gente acabou de ler, é o quê? Indesculpável. É o que Paulo está dizendo. 17. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, e aí a gente está entrando aqui na questão do judeu cheio de orgulho. Esse judeu é orgulhoso porque recebeu de Deus a circuncisão e a lei. E por isso ele se julga melhor do que os outros, apesar dele ser transgressor. Entenda, ninguém consegue cumprir toda a lei. A questão aqui é a seguinte: muitos judeus acabam se contentando em cumprir certos ritos externos e confiam falsamente na lei. Ninguém pode cumprir toda a lei. E a gente? A gente pode se agarrar no fato de ser batizado, de estar em um ministério, ou confiar meramente no fato de conhecer a Bíblia. Mas isso não vale se não há uma mudança real. Vocês entendem isso? Segue o 18. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Percebam, queridos, alguns judeus se achavam superiores por elementos, mais uma vez, externos, sem ter uma transformação real. Então, eles tinham conhecimento, eles conheciam a lei, conheciam os ritos. Você entende isso? Mas esse conhecimento não resultava em atitudes. E às vezes você tem aquela atitude na presença de todo mundo, é isso que Paulo está falando. Mas aqui a questão é profunda, são atitudes profundas, é uma mudança de vida profunda, e muitas vezes que ninguém vai ver, só Deus vai ver. 19. Se você está convencido de que é guia dos cegos, olha o que eles achavam. A gente sabe mais que todo mundo, a gente vai guiar todo mundo, porque eu sei, eu vou guiar. Luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Eles achavam que era só cumprir a lei. Isso é para aquele judeu que se considerava, inclusive, um mestre. Sabe o que Paulo está combatendo aqui? A soberba. A soberba. Se eu não estou mudando a minha vida, eu não tenho que ficar ensinando a ninguém. Eu tenho que mudar a minha vida primeiro. 21. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo?
Paulo está falando dessa falta de humildade, dessa hipocrisia. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Isso é muito sério, irmãos. Paulo está mostrando que o judeu exige do outro, mas não faz. Isso aqui é presunção e hipocrisia. E é claro que se aplica aos dias de hoje. Isso aqui é criar uma imagem de santidade, de zelo, de honestidade, mas isso ser só uma simulação. É disso que Paulo está falando. Deus vê além das aparências. 22. Você que diz que não deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. O judeu dizia que detestava o ídolo, mas ia no templo e roubava os ídolos porque eram feitos de ouro, para ele usar aquele ouro, para ele ter aquele ouro. Você que se gloria na lei, 23, desonra a Deus pela transgressão da lei. Paulo critica a pureza moral só de aparência. Vocês entendem isso, irmãos? Amém? E aí, no 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Essa pessoa vira uma pedra de tropeço. Essa pessoa vira uma pedra de tropeço. Amém, irmãos? E o 23 e o 25, eu vou seguir um pouquinho para a gente avançar para o final. O 25 vai falar da circuncisão. Então, muitos se apoiavam na circuncisão porque tinham essa marca, esse sinal. Mas a circuncisão, semelhantemente ao batismo, é um sinal. Você se batiza, é um sinal visível de uma graça invisível. Mas isso tem que se refletir na sua atitude, na sua vida. No 26, ele continua falando dessa circuncisão. Se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada uma circuncisão? Então, até quem não foi circuncidado, se obedece a Deus, é considerado circuncidado, porque, de novo, é um sinal visível de uma bênção invisível. E aí o texto segue para o 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Vocês entendem isso? Então a questão não é a aparência, a questão é a essência. Vamos para o capítulo 3, Romanos 3. E aqui, irmãos, Paulo ele vai fazer algumas perguntas para antecipar certos questionamentos que surgiriam a partir do que ele está falando. 1. Qual é então a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? E é claro, o judeu vai ter a vantagem de ter recebido essa mensagem primeiro. Mas mais uma vez, se essa mensagem não se revela em atitude, não vale de nada. Vocês entendem isso? Seguem comigo agora, por favor. Para o 5. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não, do contrário, como Deus julgará o mundo? Gente, isso aqui é uma ideia que surgiu naquela época, de dizer que quanto mais a pessoa pecasse, mais ela possibilitaria Deus manifestar a sua graça. Isso é um absurdo, isso é desculpa para pecar. Isso é desculpa para pecar. E segue comigo então, para o 10, como está escrito, e aí Paulo vai apelar para a própria palavra, olha o que está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Aqui, queridos, é o conceito da depravação total que surge no século XVII lá na Holanda. E daqui surgem os 5 pontos do calvinismo. O primeiro é depravação total. O que afirma a depravação total? Ela afirma que o pecado atingiu o homem em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Não quer dizer que todos vão praticar as mesmas coisas. Nem todos serão assassinos, nem todos serão ladrões. Mas a ideia é que todos têm esse potencial. Você entende a ideia da depravação total?
Então, queridos, Paulo chega aqui, mais uma vez, e coloca a gente no nosso devido lugar. Todos pecaram, não sobra um. Paulo falou dos gentios, falou dos moralistas, vocês lembram? Ele está tratando do judeu também, que se apoia na lei, na circuncisão. E a conclusão de Paulo é qual? Todos pecaram. Irmãos, ninguém pode fazer nada por si mesmo para alcançar a salvação. Vamos para o 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Aqui a comparação com sepulcro, toda a questão de corrupção, deteriorização, efeito moral de destruição, falando de pecados ligados à língua e falando desse falso ensino. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes, esse é o 14, para derramar sangue. Os seus caminhos, a destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Paulo está mostrando, queridos, que a lei, ela é simplesmente uma lanterna. Ela aponta o seu pecado, mas ela não te dá a solução. A solução, você sabe, está em quem? Em Cristo. Em Cristo. 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Repete comigo, por favor. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, mais uma vez, não há distinção, irmãos. Todos pecaram, todos são indesculpáveis. E agora que Paulo mostra aqui que todos estão condenados, Paulo vai mostrar a graça do Evangelho em Cristo. Vamos ao 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, Cristo é o nosso substituto. Deus nos perdoa. Mas a justiça não foi esquecida, a justiça não foi ignorada, você entende? Deus não olha para mim e para você e fala assim, você pecou, quer saber, vamos deixar isso para lá, vamos esquecer isso, não é assim. Deus é justo, santo, 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 então alguém vai pagar, alguém vai cumprir. Sabe quem que pagou? Sabe quem que cumpriu? Jesus naquela cruz. Eu pequei, você pecou, sabe quem que tinha que morrer? Eu e você. Aquela cruz do meio é minha e sua. Ela é minha e sua. Aqueles cravos, meus e seus. Aquela coroa de espinhos, minha. Aquele soco na cara, aquela cuspida, aquela humilhação, é minha, é sua. A vergonha é sua, é minha. Mas Deus enviou quem? Seu Filho. E Jesus morre no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. E você precisa entender a questão da justificação. A gente já está caminhando aqui para o final. Questão da justificação. Além de perdoar você da sua dívida, você tinha uma dívida, isso é perdão. Além do perdão, além de pagar a dívida, Deus te dá um crédito. O nome disso é justificação. Pagar o passado é perdão, mas garantir o futuro é justificação. Você entende isso? Alguns poderiam dizer então, então se pagou meu pecado, eu já estou justificado para a eternidade, eu posso pecar à vontade. A gente já entendeu pela carta que quem é salvo, quem é justificado, jamais vai pensar assim. O crente pode errar, mas ele vai reconhecer, ele vai pedir perdão e ele vai mudar. O crente não sente prazer no pecado, o crente sente dor. Entenda isso, irmão, entenda isso. Quando o crente peca, ele não perde a salvação. Você que é crente, pecou, você não perdeu a salvação. Mas você perde a sua comunhão com Deus. E isso dói. Você entende isso? Você entende isso? Perder a comunhão com Deus dói. E aí o crente, ele não vive na prática do pecado. O pecado na vida do crente não é um prazer. O pecado gera sofrimento, tristeza. Você entende isso? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Quem justifica é Deus. Em quem? Cristo Jesus.
Redenção aqui, irmãos, refere-se a você comprar um escravo. É Deus que nos compra. Deus moe Jesus naquela cruz, a lei é satisfeita, a justiça é cumprida e você é resgatado. E agora você pertence a um novo dono. E você serve a esse novo dono. E esse dono preparou o que para você? Boas obras para você praticá-las. É isso que a carta está dizendo. Amém? Amém. Vamos a um pedacinho do capítulo 4. É até 45, né? Capítulo 4, irmãos. Pegando o finalzinho do 3 aqui. Pegando o finalzinho do 3, que ele vai fazer essa relação da fé desde o Antigo Testamento. Isso é importante para a gente fechar esses 4 primeiros capítulos. Entenda, Paulo não está trazendo uma novidade, entende? Parece uma novidade. E aí os cristãos em Roma vão falar assim, poxa Paulo, mas isso é uma novidade. Porque lá no Velho Testamento tudo era pelas obras. Abraão foi pelas obras, Moisés foi pelas obras. O que Paulo vai mostrar? Não foi pelas obras. Sempre foi mediante a fé. Sempre foi mediante a fé. Paulo vai mostrar para a gente que não era papel da lei salvar. A lei, ela só mostra o pecado. A lei é uma luz que ilumina o que está sujo, mas não limpa o lugar. Paulo está provando que não há contradição entre a lei e a fé. Porque a lei prova o pecado, mas a fé conduz a Jesus. Jesus me salva mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça mediante a fé. E aí o que o capítulo 4 vai mostrar? Que essa doutrina da justificação pela fé não é invenção de Paulo. Está desde o Antigo Testamento. Abraão, Davi. Vamos ler? Capítulo 4, 1. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Porém não diante de Deus, pois o que diz a Escritura? Ela diz, o que diz a Escritura no Velho Testamento? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Não adianta cumprir toda a lei e tropeçar em um único ponto. O padrão de Deus é o quê? A perfeição. Então Abraão não era perfeito, irmãos. Paulo cita a própria Escritura para provar esse ponto. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Olha o 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. O cara trabalhou, ele tem direito àquele salário. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Sabe o que é graça? É você pagar o salário para quem não fez nada, para quem não merece. É disso que Paulo está falando. Mais uma vez, querido, se a salvação fosse pelas obras da lei, seria meramente um pagamento de um salário. Mas é favor imerecido, você já entendeu isso? É pela fé mediante a graça. É pela graça mediante a fé. Vocês entenderam? É pela graça mediante a fé. Amém? Amém? 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele que Deus atribuiu justiça independentemente das boas obras, de boas obras. E aqui, gente, o 7, Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aqui está fazendo referência ao Salmo 32, que é o salmo em que Davi, ele cometeu adultério com Batseba, e ele manda o amigo dele para morrer na guerra. Davi seria condenado. Mas feliz é o homem a quem Deus não atribui o quê? Iniquidade. É feliz, é bem-aventurado o homem a quem Deus justifica pela graça, mediante a fé em quem? Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. E a gente segue então para a exposição de Abraão, 7, 8, 9. Paulo expõe que Abraão foi circuncidado depois de crer. Isso também é muito interessante, muito interessante. Primeiro ele crê, depois ele é circuncidado.
Ou seja, mais uma vez, a circuncisão é um sinal o quê? Visível de uma bênção invisível. E mais uma vez, Abraão creu antes, da lei, antes das tábuas da lei. Ele creu em Deus, ele creu na promessa, ele creu no Senhor. Então, queridos, o que salva são as obras, o que salva é o quê? A fé. O que salva é a fé. Mais uma vez, Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. Queridos, a lei vem depois, entendam. Abraão não foi justificado pela lei, mas pela fé. A promessa a Abraão é dada pela fé e não pela lei. Você será pai de uma grande nação, você terá um filho, mas a sua mulher é estéril. E ele crê que ele terá um filho, isso é fé. Ele leva Isaac para ser sacrificado, entendendo que se fosse o caso, Deus ressuscitaria Isaac. Isso é fé. Ele é o pai da fé e não o pai das obras. É disso que Paulo está falando. Apesar do homem ser pecador, Jesus justifica o ímpio que crê. Crer em Cristo significa entender que outra pessoa, Cristo, justo e santo, assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar, morreu no meu lugar, pagou a minha dívida. O perdão de Deus não foi barato, não foi barato. Deus não inocenta o pecado, a cruz prova isso. Deus não vê o pecado de qualquer jeito e deixa para lá. Deus envia o seu Filho, e a morte que era minha, que era sua, recai sobre Jesus. Esse é o texto de Romanos, irmãos. Esse é o texto de Romanos. E para finalizar, Paulo mostra que Deus é poderoso e fiel. 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. É Abraão. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. Mais uma vez, a justificação no Antigo e no Novo Testamento é sempre pela fé. Amém, irmãos? E para fechar, irmão, caminhando para fechar aqui. No passado com Abraão e no presente comigo e com você, Deus opera do mesmo jeito. O que foi escrito lá no Antigo Testamento é mantido hoje. Por que é mantido hoje? Porque Deus não muda. Deus não muda. A justificação é no passado, é no presente. A justificação no Antigo e no Novo Testamento tem como base a ressurreição de Cristo. A carta de Paulo está mostrando isso. Não tem raça, não tem condição social. É pela graça, mediante a fé em Cristo. Finalzinho da carta. A saber, a nós que cremos. Todo mundo achou, gente? É o finalzinho do 24, para a gente fechar. A saber, a nós que cremos. Vou fazer uma coisa diferente. Vamos ficar de pé, ler esse final e a gente encerra. Amém? 45, hein? 45 do primeiro tempo. Vamos lá, queridos? Acha o 24 aí e do a saber. Vamos lá? A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Queridos, toda glória a Jesus. A morte de Cristo só vale porque Ele, Jesus, ressuscitou. Entendemos que Jesus morreu pelos nossos pecados e sabemos que Jesus ressuscitou. A ressurreição é a garantia de que a obra de Cristo foi cumprida. Mais uma vez, toda glória, louvor, adoração ao nosso Senhor, único Senhor, digno de toda glória, Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.